Bem-vindos ao terceiro podcast do jornal Água e Ambiente sobre energia. Na nossa equipa, hoje temos o Mário Paulo, o Paulo Preto dos Santos e o António Vidigal. Mário Paulo, presidente do Conselho Consultivo da ERSE, Paulo Preto dos Santos, diretor executivo da Dorgás Renovável, e o António Vidigal, hoje nosso convidado, que é consultor e especialista em energia e TIC. Tem acompanhado de muito perto o desenvolvimento do setor de energia em Portugal. Dois motes para a nossa conversa de hoje. Que papel deve ter o Estado na produção de energia renovável? Segundo mote, é possível fazer transição energética sem o apoio do Estado? Dois motes que se enquadram, de alguma maneira, na atualidade. Portugal prepara-se para entregar a Bruxelas o seu Plano Nacional de Energia e Clima, revisto, e há, parece claro, um refriamento na ambição nos investimentos em energias renováveis e uma mudança no foco. Fala-se hoje na aposta em transportes públicos, fala-se hoje na eficiência energética e hoje os cidadãos e os consumidores surgem agora no centro das declarações. Vamos então ao nosso primeiro mote. Vou começar por ti, Mário. Que papel deve ter o Estado na produção de energia renovável? Afinal, a produção, o espaço de produção de energia renovável deve ser um espaço que deve ser deixado a privados ou deve o Estado apoiar essa mesma produção e, sim, em que condições? Portanto, a posição que nós hoje temos na produção de energia é uma posição que deixa grande conforto aos cidadãos e também ao Estado, porque é das melhores da Europa. Isto é, nós temos a segunda energia mais barata nas tarifas finais no mercado. A segunda energia mais barata para a indústria. Estamos atrás da Suécia. A energia, ou melhor, as tarifas de eletricidade do setor doméstico estamos em 19º lugar, temos 8 à nossa frente, mas a nossa tarifa é cerca de metade da média europeia. Estamos a falar, digamos, nas tarifas finais, repito. Portanto, temos uma produção, digamos, a nossa produção de energia e consumo de energia, não é de eletricidade, anda na casa dos 34, 35, quase 20% superior à média europeia. Portanto, em termos de poluição, somos o segundo país menos poluidor da Europa, atrás da Suécia. Enfim, tudo isto não são posições ideológicas, são dados que podem ser confirmados na Eurostat, na Direção-Geral de Energia, na ADEN, isso tudo. Portanto, temos esta posição que é relativamente confortável e esta posição foi atingida com um trabalho consistente ao longo de 3 décadas. Muitas vezes falamos só em 2, na minha opinião, isto começou em 88. Portanto, esse é um trabalho de 3 décadas, em que o Estado interveio várias vezes de diversa forma. No meu entender, nesta fase, o Estado não precisa de intervir. Isto é, nós temos tecnologias maduras, nós temos o mercado a funcionar, portanto, não é, do meu entender, não é a prioridade do Estado. Isso significa que a produção de energia renovável pode e deve ser deixada ao mercado, às empresas interessadas, é isso? Sem apoios, nomeadamente financeiros do Estado. Portanto, os apoios para já existem no PRR. Portanto, o PRR, que é o Programa Europeu, o CAPEX. Existem o CAPEX e, portanto, essa situação. Agora, o que eu acho é que, neste momento, não há necessidade, depois das reformas, aliás, do mercado europeu, o Estado não tem necessidade de intervir diretamente no mercado, como, aliás, no passado já se fez. Agora, digamos, a única intervenção que eu penso que o Estado deve ter é evitar que a nossa tarifa volte a preços elevados como esteve no passado. Isto é, o Estado tem que evitar que nós tenhamos déficits como já tivemos no passado. Não temos necessidade disso. Do meu ponto de vista, as políticas em que o Estado se deve concentrar é do lado da procura. O que está a acontecer, só para terminar, é que a procura e a eletrificação estão com dificuldades em diversos setores. Então, aí é que o Estado se deve concentrar nesta fase, é a minha opinião. Muito bem. Paulo. Pois, eu também penso que o Estado não deve interferir, ou mesmo intervir pouco. Para estarmos claros e todos na mesma página, quando dizemos intervir, é apoiar financeiramente, de alguma forma, através de qualquer instrumento, a produção de energia renovável. O apoio deve ser agora, e eu já vou explicar porquê, ao consumo não há produção.
Portanto, estava a dizer, o Estado não deve interferir, devemos deixar isto à iniciativa privada e ao mercado, deixar que o mercado funcione. O Estado deve apenas priorizar objetivos políticos, mais nada. Tem que ser agnóstico tecnologicamente, o que não está a ser. E quando eu digo que não está a ser, até me estou a referir à União Europeia. As decisões como esta de acabar com os motores de combustão já em 30 ou em 35, depois passou para 35, é uma decisão errada, completamente errada. Repare, por um lado, os combustíveis, os e-fuels, os combustíveis derivados do hidrogênio, precisam de investimentos. Isso, por outro lado, a União Europeia está a dizer que vai acabar com os motores de combustão interna. Como é que os promotores de combustíveis derivados do hidrogênio vão fazer os investimentos se, a certa altura, o mercado não existe, porque é tudo elétrico? Não vai ser todo elétrico, ninguém tem essa ideia, não vai ser conseguido. Portanto, são este tipo de decisões que os Estados tomam que depois colidem entre si. Os investimentos, como disse, deixam de ser feitos porque os seus investidores não têm confiança no mercado. É tudo elétrico, não vai ser tudo elétrico. São sinais que comprometem no Sinais desenvolvimento normal Portanto, do mercado. qual é o problema hoje? É deixar o mercado funcionar. E se o mercado funcionar, o que é que vai aumentar? Onde é que tem que haver o apoio? No consumo. Se o consumo subir, o preço da energia elétrica vai naturalmente subir. Mas subir porque o mercado o quer. Assim o quer. E, portanto, se o preço subir, então temos logo, por esse efeito, o apoio indireto, que não existe apoio, mas é indiretamente, estamos a apoiar os investimentos nas novas renováveis. Porquê? Porque tem um mercado com o preço a subir, tem um mercado que satisfaz a remuneração dos capitais onde eles investem. Tem que ser assim. Senhor. António, Bom, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu, para dar um bocadinho de interesse à conversa, não vou estar completamente de acordo com o que foi dito. Estou completamente de acordo com a parte final do que os meus dois amigos e colegas disseram, que o apoio tem de estar muito centrado no aumento do consumo. Eu trabalho no setor há mais de 50 anos, nem digo quantos. Eu lembro quando entrei, o país era um país de 20 teratoras. Já diziam os colegas, tenho orgulho no teu país, isto é um país de 20 teratoras, há muitos mais pequenos. Na Europa Há 50 anos. Há 50 anos. Hoje em dia é um país de 50 teratoras, mas há vários anos, quer dizer, em 50 anos aumentou 2,5 vezes. E queríamos chegar ao Logo chão. a primeira pergunta é como é que vamos ter 100 em 2030? E eu acho ótimo que pôr a fasquia alta e que o PNEC seja super ambicioso, mas se for ambicioso demais, perde um bocado de credibilidade. Eu acho que trazer isto à realidade, acho que é uma grande vantagem para o setor. quanto à questão? Pois, onde eu não estou completamente de acordo, portanto, é no seguinte, portanto, eu acredito que a transição energética e as renováveis têm a ser feitas pelos privados, com dinheiro privado, e todos os investidores não têm o dinheiro, eles próprios têm de ir à banca e bancar os projetos. Um projeto não é bancável a custo razoável se não tiver uma receita garantida. E é um bocadinho a conclusão agora do novo modelo do mercado elétrico europeu. É que o mercado elétrico, o novo modelo basicamente é duas coisas, que é CFDs e PPAs. E no fundo que é a intervenção do Estado. E PPAs o que é? PPAs o que é que tem de novo? Que já, salvo erro de cabeça, já há 800 gigawatts no mundo de PPAs renováveis, que todos começaram com os gigantes das digitais. O que é novo? É que a comunidade europeia quer democratizar os PPAs, reduzindo o risco de contraparte. O que é o risco de contraparte? Quer dizer, portanto, eu se vou ao banco buscar dinheiro e dizer que tenho um contrato com a Google empresta-me dinheiro a bom preço. Desculpa, o banco empresta-me dinheiro a bom preço. Se eu for ao banco e dizer, eu tenho aqui um PPA com mercearia da esquina, eles perguntam, mas eles têm dinheiro para te pagar, vão cá estar dentro de 10 anos. E, no fundo, para democratizar os PPAs tem de haver alguma garantia de Estado. Sim, não é intervenção do Estado, nesse caso. É porque tem de... É o Google. Não, estou a dizer... Para democratizar, se tu vais haver garantias de Estado ao PPAs, tiras risco ao pequeno consumidor e permites ter acesso a PPAs a bom preço que eles hoje em dia não têm. Só quem tem são os grandes consumidores com um balance sheet à prova de bola. Mas recentrando na questão do Portanto, apoio do Estado. O que eu acho é que o Estado... Outra coisa que eu queria dizer é o facto de uma tecnologia ser barata, e hoje em dia não implica que ela seja rentável. Portanto, a solar está muito barata, mas como está em horas
em horas de excesso de produção. Portanto, para haver investimento, não basta que a tecnologia seja barata, ela tem de ser rentável para o investidor. E aí eu acho que há intervenção do Estado legislativa. Deve haver intervenção. Deve haver intervenção legislativa. Através de instrumentos de mercados, como os CFDs, como os CFDs, BPAs, como os feed-tariffs. como CFDs, os CFDs têm de ser de valor correto, e o valor correto não tem a ver com o valor que está no mercado, porque o mercado hoje está baixo, portanto há 2 anos estava a 120, estava caríssimo, não. Tem de ser ajustado ao custo da tecnologia no momento em que é assinado o PPA, com a expectativa de custo de investimento, para ter um retorno razoável e não suficiente, mas não disparatadamente elevado, que é um bocadinho o que fazem os anglo-saxónicos, os ingleses, todos os anos fazem os ARs, agora vão no AR6, em que põem um teto, com a evolução da tecnologia o máximo é isto, agora não a ver quanto é que vai ser. Mas eu acho que só se avança assim porque o mercado é super volátil, nomeadamente por a volatilidade do preço do gás natural, que sendo pouco utilizado, e no país até agora foi só apenas 10% da produção é que foi a gás natural, mas marca o preço a maior parte das horas. E tem uma volatilidade imensa, portanto, e se isto não for estabilizado, não é possível ir buscar o dinheiro ao banco para investir. Muito bem. Mário, regresso a ti. Achas que há vontade de investir se não houver apoios ou investimentos, as feed-in tariffs, outros instrumentos? CFDs, mais Digamos CFDs. que os CFDs e isso tudo, eu penso que neste momento não é a prioridade do Estado. Não deve ser a prioridade do Estado. Eu digamos, pelas razões que já disse na primeira intervenção. Agora, eu acho que o Estado poderia apoiar e deveria em outras áreas, falando nos pequenos. Quais seriam as comunidades de energia renovável? Que é uma coisa que nunca mais arranca. Das comunidades de energia renovável. Certo, claro. São comunidades que, de alguma forma, são um pouco alternativas ao mercado que estamos a ter, e aí sim, o Estado podia e devia intervir e ter políticas que facilitassem o desenvolvimento dessas coletividades. Isto olhando para os pequenos. Portanto, os grandes, do meu entender, não precisam muito, por 2 razões. Primeiro, são verticalmente integrados, a maioria deles. Eles próprios têm o seu PPA entre a produção, e o consumo. Sim, eu não estava a pensar nos E os outros, é óbvio, que têm que arranjar parceiros que lhe comprem a sua própria energia. Isto é, eu não estou a ver que uma entidade que vá produzir fotovoltaico neste momento, ou mesmo eólico, não se preocupe com ter, digamos, uma entidade que, à partida, lhe garante, no todo ou em parte, uma determinada quantidade. Aliás, vamos ser claros, foi nesta vertente que as últimas revisões do mercado europeu foram feitas. É isso. Exatamente. Mas onde intervém é na garantia aos PPAs. Aí aparece a intervenção do Estado. O que eu tenho medo nesta história dos PPAs, neste momento, e no momento em que, como digo, temos uma posição muito boa, é o Estado envolver-se em PPAs que ainda não são tecnologias maduras e que podem competir com as outras. Não só no mercado spot, mas também nos outros mercados. E, por essa via, voltarmos a criar déficits que nos penalizam. Portanto, Ter mais CFDs, eu estou totalmente de acordo. Portanto, eu acho que esse equilíbrio aí... Desculpa interromper, mas penso... Sim. Mas penso que estás a pensar, por exemplo, nomeadamente no offshore flutuante, que é uma das coisas que eu adoro, mas obviamente que Portugal tem de ir marcando caminho, desenvolvendo indústria, mas esperar que a tecnologia baixe de preço. Não vai pôr agora CPAs loucos de 100 e muitos euros por megawatt-hora. Quer dizer, eu veria para o país, o objetivo é, nós estamos, como tu disseste, muito bem posicionados em preços e em porcentagem de renovável. Estamos tudo bem em porcentagem. Portanto, é ir não deixar estragar e ir tentando melhorar. E tentando melhorar o que é. Portanto, é ainda investido onde o investimento, o dinheiro público é mais rentável. Desculpa estar a interromper. Não, eu acabo num minuto. É só dizer onde é que eu acho que o Estado pode ajudar. Portanto, promover, por exemplo, o repowering. E é uma intervenção legislativa, portanto, promover, não sei bem como, mas os melhores locais de eólica do país, como é óbvio, foram os primeiros construídos. As pessoas foram para onde havia mais vento. Hoje em dia as turbinas eólicas evoluíram brutalmente. Uma turbina de classe 3, num dos primeiros locais,
tem uma taxa de utilização de Poderiam, quase e 50%. poderiam ser substituídas por outras, com Substituídas maior por outras, potência. com potência e, sobretudo, com uma produção muitíssimo maior. Mas deverá o Estado apoiar esse Não. Não deverá promover, portanto, essa mudança. Da outra perspectiva, deixa-me só dizer uma pequena coisa aqui, que é o seguinte. Eu acho que o Estado tem que se concentrar naquilo que temos feito mal. Porque há coisas que não temos feito bem, apesar de estarmos muito bem posicionados. Os transportes não temos feito bem na mobilidade. Temos que ver como é que vamos corrigir a mobilidade de forma a conseguir eletrificação da mobilidade. Isto é uma das áreas. Os edifícios precisamos também. Eu acho edifícios muito É muito importante o consumo dos edifícios. Quer dizer, o Estado, neste momento, deve, do meu ponto de vista, estabelecer prioridades. E parece-me a mim que há prioridades muitíssimo mais importantes do que essa que estamos a referir de ir apoiar ou maximizar a produção de energia renovável. Sim, eu estou de acordo aqui com a mobilidade. E na mobilidade, por acaso, e não é por acaso, na minha função atual, estamos a contribuir para que essa mobilidade fique descarbonizada com os gases renováveis. Portanto, todos sabemos que a mobilidade elétrica, sobretudo a mobilidade pesada, não existe, praticamente não existe, enquanto nós estamos a contribuir hoje em dia com um combustível 100% verde, não é? Estamos a abastecer 1000 caminhões e autocarros por dia. Portanto, a mobilidade não pode ser... sim, o que eu falava há pouco, o Estado tem que ser agnóstico em termos tecnológicos e não podemos só pensar na eletricidade. E a eletricidade não vai ser a solução para a mobilidade, não vai nem para a mobilidade ligeira, porque são muitos, nem muito menos para a pesada. E isso devia ser uma prioridade. Isso é uma prioridade. E se calhar uma prioridade poderia ser também, e isso já foi, aliás, referido pela Ministra, Graça Carvalho, devemos apostar, por exemplo, no transporte público, porque é uma forma de descarbonizar. Exatamente. Tirar É a melhor forma de É a melhor forma de descarbonizar, não é? Quando procuramos soluções para a descarbonização, nós partimos de um determinado consumo de energia, mas se calhar esse consumo pode ser muito reduzido Exatamente. pela introdução No transporte público. É onde metade das nossas vendas estão no transporte público, o resto são mercadorias. É importante ver que, segundo os últimos dados da Direção-Geral de Energia, que foram publicados recentemente, nós continuamos a aumentar o consumo de gasóleo e gasolina e continuamos a ter mais carros. Quer dizer, É um contrassenso. Que é uma situação que tem que parar. Quer dizer, nós temos que arranjar formas de pararmos este consumo. É o contrassenso quando falamos de descarbonização e de E transição aí energética. vem o biometano, que é o que já é uma realidade cá. Sim, Já é uma realidade. Sim, eu acho que parece uma aposta enorme. E é muito importante para a António. mobilidade pesada, não é? Para o Sobretudo para a pesada. Só um Queres contributo. acrescentar? Não, se quero, portanto, que há intervenções legislativas que podem ter um efeito enorme, não é? Portanto, nós hoje ainda estamos com um Mas são problema... necessárias, não estamos a falar em apoios financeiros. Sim, mas há legislativas portanto, que se acrescentam ao posto financeiro que podem ter um efeito muito grande. Por exemplo, o problema grande que existe hoje em dia para os produtores fotovoltaicos é que há falta de consumo, como tu disseste, Exato. para a hora da produção solar. Cá está o consumo. E estamos ainda, se calhar ao de certo, com uma tarifa com horas de ponta e horas de vazio que já não tem nada a ver com o custo da eletricidade nessas horas. Portanto, eu acho que, exatamente como já foi dito e repetido, que o que eu faria era desenvolvia consumo e puxava-o para as horas solares, que é as horas onde as pessoas, no fundo, é mais rentável para a indústria utilizar a eletricidade e onde é também mais rentável para quem investiu que o preço suba porque há consumo. E no início tudo isso foi prometido. Era a proposta, passava por aí também. Deixa-me só fazer um pequeno complemento ao que diz o Vidigal. Esta situação é importante, mas não precisa, quanto a mim, de intervenção do Estado. Acho que os reguladores de Portugal e Espanha podem o fazer. Sim, estava a dizer Estado no sentido Agora, lato, há um aspecto que é preciso considerando o regulador cuidado. como uma das peças do Estado. Certo. Que é independente, mas eu O estava governo, a pensar portanto, está também, Sim, exato. estava a Não, pensar... o regulador pertence ao Estado. O regulador é independente, mas estava a pensar que uma O regulador peça... pertence ao Estado, E o não é? resto, Não é do e o governo, resto, mas pertence ao o Estado. nosso que eu Se dá acompanho tudo antes... bem, a minha Sim, intervenção o é resto que eu conheço antes tem elevada competência. Essa vertente do Estado precisamos. Agora, portanto, agora, há um aspecto que temos de ter algum cuidado e que tu conheces bem essa situação, que é nós, quando tiramos o consumo, pode ser o consumo para a ponta do almoço e para o período cheio da tarde. Temos que ter algum cuidado na forma de como alteramos as tarifas de acesso por causa da ponta da noite. Sim.
E, portanto, aí eu penso que as entidades reguladoras têm estado a pensar nisso, Sim, sim. têm estado a discutir esse aspecto, Sem dúvida. mas tem que ter algum cuidado para resolvermos o problema e criarmos um maior. Não? Sim, senhor. Depois também, já agora nesta linha, por exemplo, em Portugal, segundo eu percebo, quer dizer, o preço vem para zero e para valores negativos porque há excesso de produção e estão a produzir energia em empresas que estão a ser pagas, portanto, porque embora o preço do mercado seja zero. Em Portugal e em Espanha, por exemplo, se há 6 horas nulas ou negativas, portanto, eles não recebem dinheiro. Em França, basta haver uma preço negativo, para nessa hora não recebem. Claro. Se calhar valia a pena Ajustamento ser um bocadinho mais... reequilibrador. E às vezes as intervenções políticas até podem complicar isto. Claro, há milhões de portugueses que às 8 horas da noite ligam o seu fogão para cozinhar. Imaginem se isto for tudo elétrico, como se diz num dia. Então, o pico de consumo à noite, das tais 8 horas da noite, ainda é muito maior. Sim, senhor. A famosa curva do pato ainda é mais grave. Muito bem. Eu queria aqui fazer uma proposta ao António. Nós falamos muito em CFDs, Contract for Difference e PPAs. Não queres clarificar estes dois conceitos? De forma rápida. É forma rápida, portanto... Contract for Difference. Os contratos for difference são contratos pelas diferenças, portanto é uma coisa muito antiga, muito conhecida no mercado financeiro e basicamente é assim. O preço do mercado de eletricidade no spot do dia seguinte, que é o que tem liquidez, é aqueles que eu até tento publicar todos os dias e que está sempre a variar, é o preço que uma empresa que vai ao mercado recebe. Mas no fundo tem uma grande instabilidade. Se atingir. O que é feito é define-se um strike price, desculpem a palavra em inglês, que define um valor, por exemplo, um teto. Por exemplo, Preço de referência. em Portugal estará à volta dos 90 euros, portanto, para 90, 92 euros, está a 90 euros, e é assim: se o preço do mercado está abaixo deste strike price, o Estado paga a diferença. Certo. Se estiver acima, o promotor paga ao Estado o dinheiro que recebeu. Vai sempre a mercado e paga a diferença. PPAs. Os PPAs são... Antes de avançar, esta foi a metodologia utilizada para a extensão do desenvolvimento. Foi, eu acho que está bem. Os PPAs. Está bem, mas a 93 euros. Isso é outra questão. Mas já lá vamos. É outra questão que já lá vamos. Isto não estava no programa sequer. questão que eu lá vou. António, isto não estava no programa, mas é só para quem nos ouve. Os PPAs, tanto em inglês é Power Purchase Agreements. Exatamente. Há um termo português antiquíssimo, quando se fez o PEG, quando ele estava na administração, que chama-se CAIS, Contratos de Aquisição de Energia, que é o seguinte... É uma garantia, É uma não é? garantia. Eu faço-te um contrato para te comprar a energia que tu produzas, dentro de determinadas condições, a este preço garantido. E nasceram com a energia nuclear, não foi? Não gastaram com o projeto de Em finance. Portugal nós nunca tivemos energia nuclear. Também existem cá, mas nasceram... Não, nasceram. Eu a primeira vez que ouvi falar nisto foi a Rothschild, quando foi da privatização da EDP, foram no Reino Unido, portanto, apareciam estes contratos para garantir. Sim, senhor. Vamos então passar ao nosso segundo mote. Eu agradeço ao António esta intervenção, que não estava sequer prevista, mas acho que é importante para quem nos ouve e quem nos segue. É possível fazer transição energética sem o apoio do Estado? Bem, esse é um outro problema. É um outro problema e eu penso que na transição energética o Estado tem que continuar a intervir. Porque, vamos lá ver, a transição energética, nos termos em que nós hoje falamos dela, são objetivos impostos pela Europa, não é? Portanto, pela União Europeia, e o Estado tem que continuar a determinar quais são as suas prioridades para essa transição energética. Obviamente, defendendo os seus próprios interesses enquanto país, nomeadamente na área da indústria. O Estado aqui, que papel é que pode ter nesta área? Uma que já falámos aqui, que é resolver o problema da mobilidade, em que tem que passar, na minha opinião, pela eletrificação e pela utilização desses gases renováveis, nomeadamente no transporte mais pesado. Tem que voltar a olhar para essas políticas de subsidiação que não estão a ter efeito. A segunda situação, que do meu ponto de vista, há mais duas situações que o Estado deve fazer, aproveitando até a presença do Vidigal, eu penso que na área da inovação e da investigação as coisas têm estado um bocadinho mornas ou paradas. Parece-me a mim que o Estado devia também incentivar para as indústrias que nós temos a funcionar, a área da inovação e da investigação, de forma a que essas indústrias
se pudessem descarbonizar. E, portanto, eu acho que isto era uma situação fundamental para Portugal, para não termos só um modelo de crescimento que é baseado no turismo, porque precisamos também um modelo que equilibre a nossa balança de bens, não só do equilíbrio. Muito bem. E, portanto, eu acho que por aí o país... Isso é tal e qual a minha forma de pensar, portanto, vale a pena puxar pelas áreas, portanto, é que é possível desenvolver a indústria e conhecimento. E normalmente, e aquelas que são mais soft, que é só cabeça e software e não é Não ferro. tens a ideia que está muito parada, quer a nível europeu, quer a nível do país? Paulo, Pois, eu também penso Já que não é possível descarbonizar sem haver apoio. Só que agora o apoio, volto a dizer, acho que já o disse aqui, tem que ser ao consumo, aos consumidores, tem que ser à indústria. O país precisa de se industrializar, precisa que haja cada vez mais indústrias, produção industrial, que elas per si trazem o consumo elétrico. Tem que ser aí. E nós, por exemplo, estamos a dar essa contribuição, estamos a fazer um projeto que vai produzir 50 mil toneladas de metanol que é produzido com hidrogênio verde. Portanto, só isso vai contribuir para um consumo elétrico a ser superior. É este tipo de projetos, e o PRR está a apoiar este projeto em específico, que têm que ser apoiados. Temos que apoiar o CAPEX, porque o apoio direto aos produtores já viu o que é que se deu, se for demasiado exagerado e mal concebido. sim, senhor. António, aqui à volta deste mote, naturalmente, transição energética, é possível fazer a transição energética sem apoio do Estado, este é o mote, e eu coloco mais uma ideia. Hoje já se faz transição energética em Portugal sem qualquer apoio do Estado. Quando um particular tem um painel solar, está a fazer transição energética sem o apoio do Estado. Quando uma empresa ou uma indústria investe em painéis solares ou noutra solução de produção de energia, está a fazer transição energética. E também verificamos que temos um potencial de produção enorme, ao nível, por exemplo, do edificado, que não está minimamente utilizado. Por aqui, diria, seria possível fazer esta transição energética sem o apoio do Estado. Não, é um contributo importantíssimo, portanto, é um contributo importantíssimo, mas eu considero que é insuficiente. É aquele número de dor que parece grande, mas eu acho que não é tão grande. Quer dizer, colocar 10 gigawatts de solar em Portugal, que eu acho que é um número que faz algum sentido, são 100 km quadrados. Nós não arranjamos 100 km quadrados, portanto, em telhados de pessoas, não é? Portanto, eu diria que devíamos ter o objetivo de fazer 20% em telhados de pessoas. Qual é a dificuldade e onde é que o Estado poderia ajudar? Pelas contas que tenho feito e no meu tempo da EDP, deverá haver 2 milhões de casas unipessoais. No país há 6 milhões de clientes de eletricidade residenciais. 4 milhões, como é o meu caso e muitas pessoas que vivem em Lisboa, vivem em prédios onde a área do telhado é pequena, dividida por todos. O sítio ideal para pôr painéis fotovoltaicos é nas vivendas, nas casas unipessoais. Porque é que no país isso não está a avançar como avança na Dinamarca e noutros países onde temos um recurso de solo imenso? Porque as pessoas não vivem lá e não têm o consumo suficiente para justificar o investimento. Onde é que o Estado poderia ajudar? Pagando a energia que não é consumida quando as pessoas não estão lá durante a semana, pagando a energia que é injetada na rede a um preço maior do que está a ser injetado. Que é para, no fundo, ser uma forma até de receita, as pessoas investirem, em vez de pôr o dinheiro no banco, investem no painel e têm um retorno adequado. Hoje em dia não têm, só têm se lá viverem e consumirem energia em vez de estarem a pagar a rede. Se não tiverem, estão a deitar um bocadinho de dinheiro fora, a injetar na rede, que a pessoa julgam que é para a EDP, mas não é, vai a perdas, é diminuir as perdas Isso seria um apoio, dos sistemas. seria um apoio, no fundo, para os consumidores, para os cidadãos. Quem invista, portanto, em painel, tanto numa zona em que não tenha o consumo suficiente para me justificar o investimento, entregas à rede, portanto, e é pago num preço que faz as contas para justificar o investimento do privado. Muito bem. Mário, à volta desta ideia mais... Eu acho que estas ideias que o Vidigal tem a apresentar são interessantes e deviam ser aprofundadas e estudadas. Aliás, ainda ontem, numa entrevista, a administradora da Copérnico também vinha pedir mais algumas situações desse tipo, como não haver, digamos, o acesso, o não pagar no autoconsumo, o acesso à rede, se estender para 1 quilómetro, como já existe em Espanha,
Eu penso que nessa área é uma área muito interessante, que estamos a ser demasiado conservadores e poderíamos e deveríamos avançar mais. Portanto, agora, eu gostaria também de dizer que a transição energética não tem só a ver com a energia. Pois. Tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com o consumo. Eu acho que uma das coisas que nós podíamos fazer é também, enfim, consumir um bocadinho menos em tudo. Consumimos demais. Quer dizer, hoje em dia há uma filosofia de... São os megawatts, não é? Os megawatts. São os megawatts. megawatts, quer dizer, portanto, há a mudança de paradigma de investimentos, quer dizer, a própria sustentabilidade dos voos, já temos feito em alguns, já temos, enfim, falado nisso nos encontros que temos aqui feito. Portanto, é preciso ver que esta história da transição energética, além de levar o seu tempo, tem que ter uma visão holística, uma visão global, e, portanto, não pode ser só pegar num vetor e maximizar esse vetor. Eu tenho escrito várias coisas, por exemplo, eu sou contra grandes centrais fotovoltaicas centralizadas que compitam com a utilização dos solos e outras coisas. Já escrevi isso, não sou favorável a isso e acho que não temos necessidade disso. Agora, até pela situação que eu acabei de dizer anteriormente. Portanto, o Estado aqui não se pode aliar. Portanto, tem que intervir e tem que continuar tem é que definir prioridades. Para mim, acho que essa era uma das preocupações que o Estado devia ter neste momento, era definir quais são as prioridades de intervenção e nessas prioridades avançar. Sim, eu também acho que as ideias aqui do António Vidigal são muito interessantes e têm que ser estudadas e massificadas. Mas eu continuo a apostar na industrialização. Temos que reindustrializar. Só com uma grande reindustrialização é que aumentamos o consumo. E é com o consumo que depois os produtores vivem. São as minhas conclusões. Sim, senhor. Estou basicamente de acordo, não, estou basicamente de acordo. Eu, pessoalmente, talvez por meu passado de deficiência profissional, que andei sempre em temas de inovação, o que é que eu acho? Acho que o país tem imenso know-how em energia elétrica. São temas que eu ando sempre de volta. Quando faço Google de um tema qualquer muito especializado que quero estudar, normalmente aparece-me um paper ou da FEUP, ou do IST, ou das várias universidades portuguesas. Nós temos um know-how imenso que era possível rentabilizar de uma forma enorme. Com pouco dinheiro, não é? Sim, porque estes esquemas todos de smart grid, nós temos de caminhar, estamos sempre a falar nisso e não fazemos. Estamos a caminhar para as redes inteligentes, para a internet da energia. É para que a tecnologia está toda acessível. Nas universidades há quem sabe tudo de trás para a frente, as equações todas. Eram pequenos passos que eram totalmente distintivos. As prioridades de energia renovável, por exemplo. Tudo controlado. Há coisas que são muito técnicas, há coisas que são super técnicas, mas há um problema que se vai pôr, e incontornável, é sim ou sim, que é o problema da falta de frequência no sistema. Porque, basicamente, quando saímos dos grandes geradores que estão a rodar e têm inércia, a fotovoltaica, está tudo ligado por eletrónica, que tem zero de inércia. E obrigam uma disciplina que é criar uma coisa que se chama, se calhar não completamente correta, inércia sintética. Desenvolver sistemas de controle de inércia sintética está totalmente ao alcance do know-how nacional e é uma tecnologia que se espalha pelo mundo. E há muito por fazer em matéria de redes inteligentes. É aquilo que eu dizia há pouco. Isto nasceu há uns anos atrás e falava-se muito das redes inteligentes, mas foi um assunto que se apagou. E a eletrificação da indústria cada vez faz mais falta e cada vez mais falta e não está com a atenção suficiente. Há um fator que é incontornável ao Vidigal. Não podemos esquecer que em 2024 estamos com o mesmo consumo que em 2010, sim, com uma ponta parece que ligeiramente inferior. Sim. E temos que perceber porque é que isto acontece e temos que perceber que estou absolutamente de acordo contigo, com a inteligência que existe no mundo da eletricidade, não é comparável com nenhum outro setor, vamos ser claros, mas esse mundo também tem que se preocupar com o lado da procura. E ajudar as indústrias e isso. Exatamente. O lado da procura. Mário Paulo, eu diria que a parte eventualmente virtuosa é que o consumo não está... Nós, quando falamos de consumo, é consumo referido à produção, às barras de geradores. Está a haver muito autoconsumo próprio, com linhas diretas. E na linha do que tu dizes, na linha que o Paulo estava a dizer, estava a ler hoje de manhã no jornal espanhol que a Stellantis em Saragossa está a colocar turbinas eólicas e painéis fotovoltaicos, fazer um sistema híbrido que vai produzir 80% do consumo que tem. Muitas das nossas empresas vão fazer isso, que é a linha
do que o João Belo dizia. Quer dizer, portanto, há muita descarbonização que é feita pelos privados, não é pelo Estado, mesmo ao nível da indústria. E com linhas diretas. E por isso é muito fácil que o consumo não volte a crescer muito. Exatamente. Porque está a crescer, não está Só- o consumo só como é pode medido. não subir. Só O pode não subir. é que o consumo como é medido não é o consumo total, é o consumo referido aos grandes Exatamente. geradores. E aí está o consumo a ser satisfeito em Isso baixo. traz-nos aqui uma coisa que tem importância enorme para os industriais, que fazem contas. Se eu fizer o meu parque produtor, o meu parque de autoprodução, e faço o autoconsumo e tenho uma linha direta, essa energia não passa pela rede. Portanto, o produtor, o consumidor aí não paga tarifas de acesso à rede, que são hoje um peso enorme. mudam Este é que é o problema. Claro. Tarifas de acesso às redes. E nas tarifas de acesso às redes tem os famosos CIEGs. E dentro dos CIEGs temos os apoios, então, que vêm de trás às tarifas garantidas. Sim, senhor. Muito bem. Vamos passar Para para... não esquecer que, apesar disso tudo, temos a segunda tarifa de energia mais barata da Europa. Quando nós entramos, Ai, Deus do céu, quando eu nós gosto. entramos numa indústria, não é isso que ele nos diz. Paulo, eu gosto de ser. São duas unidades, não é? Paralelas. Eu gosto São duas muito. unidades paralelas. Só para equilibrar aqui. Eu gosto muito de ser provocador nestas conversas, que herdei isso do meu pai. Eu estava a perguntar um bocado ao João Belo, portanto, o que se paga dos CIEGs, que salvo é à volta de 90 euros, portanto, é muito caro. Mas a minha pergunta é, qual era a alternativa de produzir mais barato? Era a gás natural, que pelas contas que eu fiz hoje de manhã dava 100 euros, com o gás a 35 euros. Era o que muitos amigos meus defendem, que é construir umas centrais nucleares, pelas minhas contas, custa 135 euros por 140. megawatt. Não. Para 90 horas, eu não, Vamos ao 90 euros espaço, por megawatt, eu não digo que é proibitivo. A alternativa, Vamos ao mesmo. primeiro, a alternativa teria sido esses investimentos, que têm hoje os 90, 93, já estavam pagos todos no primeiro período de 15 anos. Pois isso eu não sei. Estavam. Sim, Senão não tinham é sido- isso eu acredito. Senão não tinham sido aprovados pelos bancos. Mário Paulo, a ideia que eu tenho... Era o Paulo Pereira Santos. Desculpa, Agora posso- o Paulo está todo... São os dois Paulos, mas o Mário Paulo és tu. Não, será assim, portanto, a ideia que eu tenho, mas pode estar errada, é que esse valor era mais elevado e baixou, foi estendido o prazo para baixar o valor. E eu também me pergunto, eu hoje em dia, se fizesse do governo, não baixava estes valores de 90 para 40 e dava mais 5 anos, eu fazia. Mas, quer dizer, olhar para o passado. Não sei, Muito bem. Temos que... Daí vem os CFDs que têm que ser feitos com tem que ser feito com valor... muita atenção. Exato. Os strike prices que tu disseste, que são os tetos, têm que ser strike prices leiloados, Leiloados, acompanhar e têm com o que teto. acompanhar ao longo do tempo A evolução da uma tecnologia. descida. Sim. Tem que descer ao longo do tempo. Sim, e já não agora- como as tarifas já anteriores, agora- que subiam com a inflação. Temos que fazer um Já- podcast, mas isso será o tema para um podcast sobre instrumentos de mercado. Já agora só uma nota engraçada. Só uma Instrumentos nota de mercado engraçada. disponíveis. Já agora só uma coisa engraçada, que os ingleses fazem isso de tal maneira bem, se notares, eles fazem uns leilões anuais que são os ARs. Sim. E para fazerem tão bem e garantirem que os preços estão sempre a baixar e com a inflação, os preços das propostas são todos a preço de 2012. Pronto, temos que trazer os ingleses. A proposta deste ano nunca é o preço agora, quanto é que isso custa em dinheiro de 2012, que é para não haver qualquer dúvida que o preço está sempre a baixar. Muito bem, vamos agora passar para a nossa parte final do nosso podcast. Vamos começar pela decisão, a decisão do mês, Mário. Qual é a tua decisão do mês? Qual é que Eu identificas? tinha aqui escolhido uma, mas esta manhã, depois de ler as primeiras notícias, mudei. E eu penso que hoje houve, a nível europeu, uma decisão que eu acho que é importante e que permeia o trabalho do engenheiro Humberto Rosa, que é diretor da área ambiental, que eu tenho o prazer de conhecer e, portanto, que já esteve também numa das nossas... Do Fórum Energia. No Fórum Energia, em que hoje, penso que foi hoje ou ontem, não sei, foi aprovada pelo Conselho a Lei de Restauração da Natureza, a Nature Restoration Law, que é uma coisa que vai no caminho, era uma discussão discreta, mas muito profunda, que vem no caminho da sustentabilidade e da biodiversidade. Portanto, era uma área que, digamos, tem sido também relativamente abandonada, que é difícil de ser aceito para a agricultura, para alguns agricultores, mas que é fundamental para este equilíbrio e para
para a transição energética. Portanto, Bem. esta aprovação desta lei mudou-me outras áreas que eu tinha para aqui escolhido nacionais, mas acho que são muito importantes para o futuro da transição energética. Sim, senhor. Paulo, Decisão do mês. decisão do Decisão do mês. Eu queria trazer aqui a decisão do leilão dos gases renováveis. Finalmente ele apareceu. E isso vai contribuir para a descarbonização da energia, do consumo energético. Embora o limite de 127 euros o megawatt para o hidrogênio seja curto, mas o facto é que já temos um leilão. É curto para o off-taking, porque aquilo é um contrato de compra, não é um apoio a outros contratos, ou seja, não é um apoio que se dá à venda, é um apoio é uma compra por aquele limite de valor de 127 euros o megawatt. É um bom princípio. Vamos ver o que é que ele nos reserva. António. Eu dizia outra vez uma controvérsia, eu diria que para mim a decisão do mês foi 1 de junho, a ERSE ter revisto as tarifas de acesso à rede. Porquê é que eu digo isso? Porque é preciso coragem, quando há problemas e desvios eles corrigem-se. A tarifa deste ano foi calculada considerando que o preço médio do mercado ia ser 88,3 euros por megawatt-hora. Até hoje está em 37, a expectativa é que no fim do ano feche a 47. Isso dá um grande desequilíbrio no tarifário, portanto, e enfrentar isso e corrigir, eu acho que é o caminho. Mas Sim, importante. senhor. De acordo? E passamos agora à figura do mês. Eu, por razões que disse antes, penso que o trabalho que o Humberto Rosa tem vindo a fazer na Direção-Geral do Ambiente, embora não seja diretamente relacionado com a produção de energia, mas é numa área bastante esquecida, muito importante. Portanto, por ter conseguido esta aprovação desta lei, que, enfim, é uma batalha muito importante, eu elegi-o como a pessoa do mês. Muito bem, Humberto Rosa. E aqui parece que foi convidado, não foi? A figura do mês para mim é o Pedro Verdelho, presidente da ERSE. Exatamente pelaquela coragem que teve de atualizar as tarifas de acesso à rede. Não é? Nenhum de nós aqui está contente por elas terem subido mais de 100%, mas isto tinha que ser feito. Isto tinha que ser feito. bem. E eu acredito que foi difícil para ele fazer isto. Sim, senhor. António? A ministra, a nossa colega Maria da Graça de Carvalho, na qual eu pessoalmente tenho imensas expectativas. Sim, senhor. E foi assim o nosso terceiro podcast sobre energia, podcast do jornal Água e Ambiente. Regressamos em julho. Agradeço a todos os presentes, ao Mário Paulo, ao Paulo Preto Santos, e um agradecimento muito especial ao nosso convidado, António Vidigal. Obrigado, eu. Foi a primeira, esperemos ter cá mais vezes. Espero que me convide. Naturalmente. Prazer. E nós regressaremos em julho, ainda antes das férias, com mais um podcast sobre energia. Muito obrigado. Oh, mercy, mercy,